Olá, Léo. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo certo, Gui? Você não tá tão bem, né? Você tá meio gripado, mas a fim de manter falsa, a falsidade aqui para os nossos ouvintes, você disse que tá tudo bem, mas tá liberado nesse quesito. Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um videozinho aqui, onde aqui debateremos uma tier list, dessa vez olhando os jogadores de potencial dessa temporada, Rooks desse ano, para a gente avaliar o que podemos esperar de cada um deles. Mas antes, Léo, precisamos pedir aqui para todo mundo deixar já um joinha, deixar comentários na nossa postagem, seguir o Splash Brothers se você ainda não segue, não só aqui no YouTube, mas também em Instagram, Twitter, TikTok, estamos em todas essas redes, postando bastante informações e conteúdos lá. Além disso, quinta-feira, a live aqui do Splash Brothers, que é o conteúdo que também faz parte do nosso podcast, que sai no ar toda segunda-feira. É isso, né, Léo? É isso, segue o canal, como o Gui falou, além de comentar os nossos vídeos, compartilhar também é importante, ajuda a gente nesse início aqui, né, caminhada no YouTube, a chegar em mais pessoas, e siga a gente em todas as redes sociais, porque vocês recebem também podcast, outras coisas que a gente acaba fazendo. Não dependa só do robozinho aqui te indicar quando tiver conteúdo, então é sempre bom também seguir a gente nos demais locais onde é que a gente fala sobre o podcast, sobre os vídeos, porque isso também te garante a receber as informações, não dependendo do carteiro robô aqui das redes sociais, lá, porque nem sempre ele entrega ali na dinâmica correta. A gente não só olhou para a loteria, né, Léo? Pegamos nomes fora dali do que a gente acha interessante. Obviamente, também tivemos jogadores como Taylor Hendricks, o ala Jarvis do Walker, Pacers, Jarvis Walker, que pouco jogou, então é difícil dizer dentro da NBA o que esperar deles. Mas a gente classificou aqui como candidato a MVP, candidato a GOAT, Greatest of All Time, candidato ao NBA ou All-Star, Role Player, ainda precisa mostrar. Quer começar dessa vez, Léo? Nas últimas semanas, eu que sempre tenho começado a tier list, dessa vez abro espaço para você trazer o nome. é como você disse, né, Gui, a gente está fazendo aqui, além de avaliar a temporada do jogador, né, uma projeção também. Então leva muito em conta do que a gente pensa desses prospectos mesmo, a gente falava muito deles na última classe do draft, né? Então aqui também é uma projeção. E não temos nenhuma categoria, vamos dizer assim, o oposto do MVP, né, que seria um bust, por exemplo, porque aqui a gente selecionou os melhores, né? A gente selecionou o top 7 todo, nem todos estão jogando tanto assim, né? Mas também selecionamos outros destaques que chamaram a atenção em algum momento da temporada. Então já não tem de cara nenhum grande bust aqui. E acho que até nessa classe não tem nenhum nome tão forte nisso, né? Até porque, né, Léo, com 7 meses, com 6 meses ali, 7, 8 meses de temporada, desde que eles foram selecionados, é difícil já dizer que alguém seja bust. A gente vai ter essa certeza ali quando chegar mais ou menos no quarto ano, diria até que no 10º ano. Até por isso, revisite nossos podcasts, não dessa temporada, mas toda a intertemporada falamos sobre a classe de 4 anos atrás, quem está renovando os contratos nessa temporada, ou se não há 10 anos, onde é que a gente consegue ter um olhar mais claro sobre quem de fato é bust ou não, né, Leonardo? É isso. E começando aqui, Gui, com um nome que a gente tinha muitas dúvidas em relação à sua época ali no draft, e que para mim é a definição perfeita de um role player, que é o nosso querido Delic Lively. Pivôzão aí do Mavis, né? Que vem tendo uma boa temporada aí mesmo como calouro, uma posição que o time necessitava muito, né? Durante muito tempo. Aquele cara que fez uma parceria muito boa com o Doncic nos pick and rolls, ótimo alvo aí para ponte aéreas, pegar rebotes ofensivos, dar seus tocos. Eu acho que é difícil projetar ele com muito mais do que isso, né? Então, por conta disso, eu coloco aqui o Derek Lively como um role player que não é ruim, né, Gui? Você achar bons role players é essencial para qualquer time hoje.
Exatamente, acho que é mais ou menos por aí. E que bom que ele, desde que chegou, ele sabe bem seu papel, né, Léo? Porque normalmente a gente vê pivôs com essas características que querem tentar fazer um pouco mais e acabam tendo muita dificuldade nesse sentido. Pivôs na NBA hoje é uma posição complicada. Quem dirá o que passou o Dwight Howard lá quando a gente começou a mudar um pouco a dinâmica, né? Onde é que ele tentava ser mais do que ele era com a bola na mão e nunca conseguiu voltar a ter o protagonismo que ele teve no Magic desde então. Muito nesse sentido, acho que o Lively é uma definição muito interessante. Não à toa agora a gente vê o próprio Mavs, onde é que ele faz bem o seu papel, mas o Max Kleber, antes da trade deadline, começou a jogar melhor, ganhou espaço em relação ao Lively, agora com a chegada do Gafford, ele também perdeu um espaço em relação ao seu jogo, e não é que ele estava jogando mal, é que o time, os role players têm essa dificuldade, né? O time, às vezes, precisa mais do que aquele role player especificamente entrega. E aí nisso ele pode ter uma flutuação em relação ao seu volume de jogo. Então, um pouco do que a gente vê do Live ele aqui nos bons momentos dessa temporada, principalmente quando ele entrou na rotação, trouxe uma fisicalidade interessante, e nos maus momentos, não dele, mas em relação ao seu espaço, quando a gente vê até em alguns momentos aqui ele parecer até ser claramente substituível dentro dessa rotação. Exato, é. Qual nome você quer puxar, Gui? Eu quero trazer um nome aqui, Léo. Acho que eu vou já com essa polêmica contigo. Aliás, a gente sempre define ali dois, três nomes no topo. Esse ano, para essa tier list, você quer colocar quantos nomes? Cara, sendo sincero com você, Gui, pra mim, Só tem um. o... só tem um, é. Pra mim é o Emba é o, o grande destaque. Eu até pensei em falar contigo, Gui, colocar uma categoria chamada Emba, porque ele, É, obviamente, é esse então já cara vamos, que é diferente. já vamos tirar esse elefante da sala, Léo. O Emba era, antes do draft, o principal prospecto da classe. Não só da classe, né? Talvez da geração. A gente debateu isso daqui em algum momento, e aí você fez um conteúdo até legal, acho que valeria em algum momento a gente revisitar algo, né, nesse sentido, dos principais nomes do draft num passado recente, o Emba era isso. E ele vem mostrando, jogo após jogo, mês após mês, que não tem ninguém que se compare a ele nessa classe. Então, acho que por isso é uma categoria ali isolada com o Embi nessa posição. É, não tem como ser muito diferente, né? O Emba é um jogador muito especial. A expectativa para a carreira dele é gigantesca, né? E talvez seja até ruim isso, porque se o Emba terminar a carreira com, sabe, um MVP, um título, a gente vai achar que é ruim, porque ele é um jogador que a gente espera dominando por muito tempo. E essa primeira temporada já está confirmando isso, por mais que não esteja um time ali muito competitivo, o Emba nos mostra porque todo esse hype e a gente tem expectativa muito alta com ele, né? Excelente, Léo. Quem você traz agora? Pegando de uma outra categoria, Gui, eu acho que eu vou puxar o nosso querido, primeiro aqui da listinha dos nomes que vocês estão vendo, Anthony Black. Jogador top 6, né? 6 escolhas, se não me engano, no Magic. Que a gente citou, né? A questão de encaixe, um time com muitos armadores. Ele teve minutos no início, principalmente, porque o time teve problemas ali, principalmente o Fultz, né? Lesionado um bom tempo. Só que ele pouco mostrou, porque ele é um jogador que eu acho que o que a gente falava sobre o arremesso, realmente ainda pegou nessa transição dele para a NBA e não consegue ser um jogador que produz muito mais do que boas posses defensivas, algumas jogadas que ele se aproveita ali do banqueiro com a bola e em corte de direção a cesta e pontua, mas ainda coisas bem específicas, pouco produzindo de fato e obviamente perdendo mais minutos recentemente. Ele é um cara desse que para mim ainda precisa mostrar. A questão é só se vai ser no Magic, né? Não sei se esse elenco aí vai ser o que o Black faz, não sei se vai ser o que o Magic precisa, né? Era um pouco o que a gente falou no draft, né, Léo? Eu lembro que eu comentei que do shooting guard, e a gente tinha ele e o irmão um dos irmãos Thompson, o Alzar, no caso, eu tinha o Anthony Black na frente, mas a partir do momento que o Orlando o selecionou,
a gente debateu um pouco aqui que não gostávamos pro jogador dessa escolha, porque o time demandava muito, principalmente um jogador de perímetro que tivesse a bola de 3, e o Anthony Black acabou sendo um pouco redundante nesse time, que traz defesa. O time já possui jogadores com características de seu impacto defensivo e traz ali um jogo mais de infiltração, um jogo mais sem a bola, mas sem tanto arremesso. E aí, nesse sentido, ele acaba encontrando muitas dificuldades nesse time. Como você falou, Léo, acho que não, a gente precisa pensar aí para o futuro que vai ver. O Magic tem muitos jogadores ali na posição de armação redundantes, então pode ser que haja movimentações futuras nesse sentido, mas claramente essa primeira temporada, no espaço que ele teve, não foi bom, né? Muito pela característica do time, mas a gente já viu ele como prospecto também conseguindo ali impactar o jogo, espaçar o jogo de outras formas, com movimentação, com infiltração, com drible, com passes. Aqui ele não conseguiu fazer isso, então concordo com a indicação. Léo, eu vou com outro jogador nesse mesmo pote, mas você falou que não tem um bust, mas pelo que a gente viu aqui nesses 5 meses de temporada, acho que seria o jogador mais próximo de ser um bust, que é o Bilal Coulibaly. Ele ainda precisa mostrar mais, mas me preocupa até se daqui 4 anos a gente for revisitar essa classe, como revisitaremos no podcast, se o Bilal vai dar um salto em relação ao que ele demonstrou até aqui, ou se ele vai se colocar no que se colocou até aqui e de fato seja um bust. Obviamente, o Washington Wizards é um time complicado, é um time com muitas dificuldades em desenvolver jogadores. Não à toa eles tinham diversos alas e selecionaram, pagaram para subir pelo Bilal Coulibaly. E o Bilal, até o momento, acho que ele, a exceção quando o Kuzma machucou, ele nunca foi titular desse time. Obviamente, ele era um jogador muito cru também, como prospecto. E o que a gente viu até aqui na NBA é um jogador nesse sentido, né? Muitas dificuldades ofensivas, os seus melhores momentos são defensivos, mas ele precisa evoluir muito com a bola na mão, com chutes de perímetro, para conseguir impactar a NBA. Então, nesse sentido, eu vejo. Se tivesse uma característica, um pote extra aqui, de precisar melhorar muito mais, se para mim o Bilal Coulibaly estaria nessa condição. Eu acho que ele se encaixa bem nisso, né? Porque a gente precisa ver bastante ainda do Coulibaly. Eu falo Coulibaly porque Bilal sempre vem aquela quinta série, né? Então, se ficar repetindo esse nome acaba complicando. Mas ele precisa mostrar muito mais ofensivamente, né? Ele já tem esses momentos defensivos, questão atlética dele chama muita atenção. E tem esse ponto de interrogação que é o Wizards, né? A gente tá vendo só 4, 5 anos depois o Deni Avdija aparecendo mais, né? Parecendo que tem enfim, chegou, deu um salto um pouco mais do que a gente projetava. A gente já viu o Wizards queimando diversos novatos aí. Então tem essa preocupação com o desenvolvimento dele, principalmente um jogador que a gente citava desde a época do draft. Ele tá crescendo aí nos mocks, ele é um jogador questão atlética que chama muita atenção, mas que obviamente precisa desenvolver muito mais esse jogo ofensivo e algo que ainda não aconteceu. Que eu tenho aqui o que talvez eu pense que pode ser uma polêmica com você. Porque um dos bons novatos dessa temporada é do nosso querido Pistons, né? Ozar Thompson. Só que eu colocaria ele, Gui, na condição de role player. Eu acho que o Ozar Thompson mostrou pra gente até agora é muito o que a gente espera de um role player, né? Aquele jogador que defende muito bem, que faz pequenas coisas ali que contribuem bastante para o time, mas que na questão ofensiva, ele é muito mais um jogador secundário, né? A gente vê ele pontuando mais em transição, recebendo bola ali em cortes, pegando muitos rebotes. Então ele é um cara que dificilmente se vê ele nesse Pistons, pelo menos, tendo mais a função de criar jogadas, que é o que ele até estava fazendo no overtime, né? Quando ele estava ainda antes de vir para a NBA. Mas eu lembro, Léo, no overtime, que o Ricardo trouxe uma estatística na época, aqui também importante, Ricardo Stabolito Júnior, lá do Jumper Brasil, de que 50% ou próximo disso das jogadas no overtime eram jogadas de transição. Então, Sim. claramente uma irrealidade em relação à própria NBA.
Então ele é esse cara que, pô, a gente teve bons momentos e a gente tem a expectativa que, pô, ele pode crescer muito mais e de repente com esses tanto de coisa que ele vem fazendo já, melhorando o jogo ofensivo, principalmente arremesso de fora, até jogo com a bola, possa dar um salto e aí se a diferença dele ser um role player para ser um All-Star, um jogador aí que tem mais valor para as franquias, né? Só que eu acho que pelo que a gente viu nesse momento e pensando também um pouco em expectativa, ele é esse role player que é super importante. A gente pode citar jogadores como, por exemplo, o Aaron Gordon, que é um role player e é o tanto a nível de importância desse jogador em um time. E talvez essas pequenas coisas fiquem mais escondidas porque ele tá no Pistons, né? Então muitas vezes não valem de nada, ou as jogadas acabam não se desenhando como poderia. Mas eu acho que o Alzar Thompson é um jogador que eu gosto bastante e que ficaria muito bem nessa categoria. O cara vai se dedicar pra caramba, pra pegar um rebote ofensivo, vai, passa a bola pro Alec Burks tentar um chute de meia distância e errar. É isso que você tá querendo dizer. O James Wiseman do lado dele tentar fazer alguma coisa e se embanando e comete E, turnover. e ele foi uma escolha top 5, né, Gui? Então, no geral, as pessoas, né, principalmente os torcedores, esperam aquele All-Star, aquele cara que vai ser pelo menos a segunda, terceira, principal jogador de uma franquia. Não necessariamente é o caso. E eu acho que talvez o Thompson cale minha boca e daqui 2 anos ele mostre que ele é muito mais do que isso. Mas hoje eu vejo ele mais nesse sentido, pensando até em projeção, né? Mas nos melhores momentos dele, né, Léo, ele era um reboteiro. Ele foi um reboteiro, um defensor e um reboteiro. Pegando até, tendo números em estatística avançada, a la Rudy Gobert. Obviamente, sem a altura dele, mas tendo essa capacidade. Então, nesse sentido, ele se colocou, pelo que ele demonstrou aqui pra gente, é algo nesse sentido. Obviamente, todos os jogadores evoluem e evoluem. Acho que isso que faz, por exemplo, para o Embiid se de fato se concretizar como um MVP, ele vai precisar ser melhor do que ele é hoje. Acho que poucos jogadores, o Don't talvez seja um desses casos raros que entrou na NBA na sua primeira temporada, você já fala, se você não melhorar nada, você vai ser candidato a MVP. Normalmente tem esse processo evolutivo realmente. Mas pelo que a gente viu do Alzar aqui, pelo que a gente viu no Overtime Elite, é difícil ver, a gente até debatia, né? Que o Amin era a mente criativa e o Alzar era o cara mais trabalhador. É o que a gente viu até aqui. Então, nesse sentido, eu estou confortável com um role player aqui para ele, Léo. E aí também aqui a gente também começa a entrar em umas reflexões interessantes, porque, por exemplo, temos nomes aqui, escolhas mais altas até do que o próprio Alzar, que a gente pode debater se o que ele entregou até hoje é de fato o que a gente pode esperar dele, ou vai haver uma evolução, porque Scoot e Amin Thompson, dependendo de onde a gente classificar, ele estaria ali como ainda precisa mostrar mais, né? Então, é Sim. uma polêmica que eu vou deixar para você futuramente aqui, Léo. Já queria trazer o Brandon Miller como All-NBA ou All-Star. A gente criticou bastante a seleção ali do Hornets naquele momento, com o pick 2, com o nosso ala armador aqui do Brandon Miller, mas acho que o jogador se mostrou muito bem como um dos grandes potenciais da NBA, muita capacidade de chute, de produzir seu próprio arremesso, em momentos ali onde é que o Lamelo não estava disponível, tinha dúvidas da capacidade do Brandon Miller de assumir esse protagonismo, e ele conseguiu, obviamente, no Charlotte, em situações que não necessariamente está disputando para vencer, e com a limitação que o próprio elenco traz, mas acho que o caminho aqui do Brandon Miller é de evolução e de ele se colocar nesse nível de disputa, então acho que ele está nesse tier, tenho dúvida se sozinho ou não, viu, Léo? Eu acho que o Brandon Miller, ele, principalmente nesse último um mês, pelo menos, né? Se mostrando cada vez mais confortável jogando com a bola. Ele que a gente sempre falou, né? Tinha o potencial muito grande de ser um ótimo pontuador nos 3 níveis, mas a gente também vendo mais ele com a bola, até pelas questões do Hornets, né? O Lamelo não joga há muito tempo, é um time muito desfalcado em vários momentos, e ele vem dando conta, vem fazendo boas partidas. O time até teve algumas vitórias ali com ele sendo o protagonista.
Então é um jogador que vem tendo uma ótima temporada de rookie, a expectativa muito grande pro Hornets, principalmente se puderem contar com o LaMelo e ele, né, para esse futuro saudáveis. Então, não sei se ainda o torcedor está tranquilo em relação à questão do Scoot Henderson com o Brandon Miller, mas dá uma felicidade pro torcedor ver que não vai dar errado, né? Porque o Brandon Miller parece um jogador muito bom. E esse é o grande medo, né? Quando você passa um jogador, todo mundo falava que devia ser o segundo, e você pega outro cara, esse jogador tem que ser, no mínimo, muito bom. E a gente já viu que isso vai acontecer com o Brandon Miller. Exato, Léo, seu próximo nome? Cara, eu vou aqui com um jogador, Gui, que talvez você se surpreenda também. Sabe esse branquelo do nosso querido Warriors, o Podziemski? Algumas pessoas podem pensar que eu estou colocando ele no roleplay, mas eu vejo ele aqui, ó. Ao NBA All-Star, porque o Podziemski, ele, óbvio, em minutos mais reduzidos, com função um pouco diferente do que até como o Brandon Miller, né? Ele é um jogador que joga em um time que já tem diversos bons jogadores, que tem o Curry, né, ali na posição dele, só que ele já mostra momentos ali que a gente já tinha expectativa, né, com muita capacidade de pontuar, arremessar de fora, jogar sem a bola, se movimentar. Acho que ele encaixou muito bem no sistema do Warriors, também por conta disso. É um jogador que está sempre se movimentando. Aí ele ou recebe e arremessa, ou ele recebe e dá continuidade na jogada. Então ele é um cara que acho que não é tão simples se encaixar nesse time do Warriors, até por conta do que eu falei, né, de ser um time que tem alguma expectativa, que tem jogadores na posição. E ele se encaixou muito bem, até mesmo questões defensivas, né? Ele não é um jogador dos mais atléticos, altos, mas ele se porta muito bem, está sempre bem posicionado, cava muitas faltas, inclusive. Então, ele é um cara que, para mim, eu vejo ele sendo o armador de uma franquia no futuro, sabe? Ainda é pouco para a gente cravar isso, até pelo papel dele no Warriors hoje. Só que pelo pouco que eu vi e projetando essa evolução, eu tenho confiança no Podziemski. Eu até vinha debatendo contigo ou quando a gente precisa falar do Golden State aqui de volta no podcast, porque desde a entrada do AirPod e do Kuminga no time titular, com o retorno do Draymond Green, o time evoluiu demais. Então acho que você está no hype de momento em relação ao Podziemski, porque ele botou o Klay Thompson no banco e coisas do tipo, mas eu gosto do jogador. Eu acho um jogador muito útil. É, eu não consigo ver ele ainda como um All-Star ou um All-NBA, né? Eu vejo ele ali na camada de baixo. Obviamente, tem muitas coisas que podem acontecer e evoluir. A gente viu, acho que se a gente fosse pensar aqui dos jovens jogadores, o cara mais pronto do Warriors nesse sentido é o Kuminga, que tem 3 anos a mais de NBA, apesar que de idade, acho que os dois são similares, mas eu ainda acho que o AirPod está na categoria role player. O que me preocupa é que a gente pode terminar essa classe toda passando aqui dos nomes na tela com um candidato a MVP e um candidato a All-Star. E hoje eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu fiquei na dúvida de pensar ali, Léo, eu estava querendo rechear essa coluninha do All NBA ou All Star. Pelo que a gente viu até aqui, os highlights principalmente, eu pensei no Ken Whitmore muito pelo potencial e pelo piso nessa categoria. Acho que Sim. é um dos principais scorers da classe e isso atrai muita atenção da sua capacidade. Eu acho que o Podziemski, se a gente fosse olhar aquele gráfico de teias e tudo mais, é um cara mais completo. O Ken Whitmore tem umas agulhadas ali em score, em chutes, coisas do tipo, mas é o cara mais plástico. O Whitmore, ele produz muito em poucos minutos, né? Embora tá recebendo cada vez mais espaço no time, né? Já se discute, inclusive, entre os torcedores se não deveria ter mais espaço ele do que o próprio Jalen Green. Mas ele é daquele jogador difícil de se projetar que ele vai fazer menos de 20 pontos, né? Porque ele é uma máquina ofensiva. Ele, quando ele recebe, ele consegue sempre infiltrar, achar espaço. Ele está sempre se movimentando, sem a bola também para receber. E utiliza muito bem a parte atlética, né? Para dar aquelas enterradas incríveis que ele acaba achando. Ele vem arremessando bem de fora também. E o que a gente falava do jogo dele, de, putz, ele vai precisar
se mostrar um pouco melhor criando para os companheiros. Ainda não é um papel que ele desempenha no Rockets, mas você vê que ele tem bons momentos no passes, ele é um cara que tem a capacidade de encontrar esses passes, né? E vamos ver se em algum momento o Rockets vai pedir mais disso para ele. Só que é muito difícil projetar que o Whitmore não seja um jogador aí que não vai ter 20 pontos de média por algumas temporadas, pelo menos. Então ele é um jogador para mim que, até pela essa questão plástica, né? É um tipo de cara que virou um All-Star mesmo. Eu acho que ele tá mais próximo dessa categoria, apesar de achar o piso do E All-Star é AirPod maior. complicado também, né, Gui? Porque existem All-Star como o Jaylen Brown, por exemplo. E tem All-Star que é aquele cara que vai um ano. Você às vezes nem lembra que ele foi. Tipo, o Van Vliet, ele foi um All-Star. O Mike Conley foi ser All-Star bem depois, né? Sim. E tem aqueles caras que são outro nível, que são All-Stars recorrente. E tem aqueles outros que são o que seria o meio Wemba, né? Que aquele cara que é muito mais do que um All-Star, né? Ele tá ali todo ano disputando para ser MVP, né? E tem gente que às vezes demora para ser All-Star ou às vezes nunca vai ser. O Darren Fox nunca foi All-Star. E vem há 2, 3 anos aí jogando muito basquete. Então é um pouco complicado. O Podziemski como role player, Léo, estamos seguros quanto a isso também? Vamos ver se o tempo vai me inocentar, viu, Gui? Porque eu sou do time Podziemski. A dinastia do Arsenal vai acabar com o Curry, viu, Gui? Outro jogador que acho que bem parecido com o Podziemski ali, Léo, é o Jaime Jaques. É um jogador num time muito bom, com muita capacidade, que a gente tinha dúvidas de quando ele ia começar a impactar. Rapidamente começou a impactar, e às vezes a gente acaba entrando até mais no hype do jogador do que de fato o potencial dele. O Hackers é um jogador já mais velho, 23, 24 anos já, mas gosto muito do que ele entregou até aqui. Gosto do estilo do mexicano, então acho que ele é um excelente role player aqui para a gente considerar nessa posição. Ele é tudo que a gente espera de um role player, né, Gui? A questão é que como ele iniciou já sua primeira temporada tão bem, talvez aí é o que a gente se empolgue mais, né? Espera que tenha uma evolução e aí seja até mais do que isso. Só que, como você falou, é um jogador que já chega mais pronto, mais velho, caiu num ambiente, acho que adiciona muito, né? Agrega muito para ele nessa primeira temporada e faz de tudo um pouco ali em quadra. Então é tipo de o que a gente espera de jogadores que são mais secundários, como eu falei, que são muitas vezes super importantes para times campeões, só que não necessariamente são aqueles primeiro, segundo jogador de uma franquia, aqueles caras que vão decidir jogo após jogo ali, né? Então eu acho que o Hacks se encontra muito nisso. E se tivesse que pensar um terceiro nome para a questão de All-Star, ao NBA, desses três, quem você acha que é mais próximo disso? Cara, é uma complexidade, porque quando a gente olha hoje o que cada um entregou, o Keontae George é o melhor jogador dos três. Quando a gente traz o elemento pensando para frente, é o Scoot Henderson. Mas aí é uma questão. Eu estava até com essa reflexão para trazer para você, Léo, porque acho que o Scoot e o Amen Thompson vai muito do que a gente acredita no seu potencial. Porque o Scoot, hoje, ele já demonstra ser um role player. Um sexto homem, vai, impacta os jogos, tem jogos que faz uma pontuação acima de 20 pontos, mais de 8 assistências, mas na média não é isso que a gente vê. Se a gente tiver seguro dele como role player, ok, estaria nessa classificação. Eu vejo mais o jogador. O Amen Thompson eu acho mais difícil, porque a gente até debateu no último podcast, ouça ou veja o último podcast dos Splash Brothers. A gente falou do Rockets e destacamos o Amen Thompson nos últimos 8, 10 jogos. Ele vem ali com uma média de 10 pontos, 8 rebotes. Só que aquilo que a gente esperava ver dele, que é a criatividade, que são os passes, que são as infiltrações, a gente ainda não viu. Então, se tivesse que colocar alguém nessa última prateleira, seria o Scoot Henderson para mim. E para você? Eu também acho que o Scoot Henderson, apesar do início não tão espetacular como a gente acaba até esperando, né? O que às vezes é errado, né? A gente acha que todo mundo é Doncic, que vai já chegar assumindo o time,
vai ser o cara de 20 pontos mais. Só que o Henderson, mesmo assim, ele teve bons momentos, ele tem momentos ali distribuindo muitas assistências, ele é um cara que consegue ter diversas jogadas invadindo o garrafão, sendo aquele cara mais agressivo que a gente espera. O time não contribui muito, né, como eu já falei. Não é simples ser um armador num time que o pivô é o Ayton, quer dizer, você não vai ter nunca um bom bloqueio ali, né, para fazer um pick and roll. Então, acho que ainda tenho a expectativa grande no Henderson, e para mim é um jogador que vai ser um dos tops aí na liga, na sua posição. Também E concordo. o Amen Thompson, Gui, para mim, ele é o mais complicado de todos, sabia? Porque ele tem aqui, Mas a gente falava dele, né? Ele tem um potencial de 880, né? E tipo, esse cara de potencial ele 880, demonstrou isso até agora. Esse potencial de 8 ou 80. esse potencial de 880, ele não se encaixa muito bem com o role player, né? Ou você espera tudo do cara, ou não é nada. E tem a questão de estar no Rocks, né? Que tem diversos jovens, jogadores na posição dele. Como você falou, até por questão de lesão do Van Vliet, recentemente ele começou jogando mais. Então, é aquele cara que, ao mesmo tempo que a gente não coloca ele hoje ainda com. Vislumbra ele talvez como All-Star, eu não sei se também se ele vai se encaixa nessa de role player. Eu acho que não, Léo. Eu tenho pra mim que ele ainda precisa mostrar. Ele precisa melhorar, ele precisa mostrar mais. O que a gente viu dele até aqui não diz muito sobre o jogador. Então, nesse sentido, eu ainda acho que ainda ele tem lenha para queimar de algo que nem ele demonstrou ainda aqui. A média dele na temporada é abaixo de 20 minutos. Ele foi começar a ter uma média maior de minutagem nas últimas 10 partidas. Então, acho que é algo nesse sentido. Antes dessas últimas 10 partidas, Léo não tinha tido nenhuma partida para mais de 30 minutos. Ele foi começar a ter agora. Desde janeiro ali, ele começou a ter um volume maior, como você comentou, da lesão. Então, tem uma questão que você falou bem. O time tem bastante gente nas posições. É um time que quer vencer agora. Você traz o Emil Doca para tentar competir. Então, a gente ainda não viu muito do Amen Thompson. Eu comentava com o Mestre, nosso amigo Mestre ali, torcedor do Rockets. Foi um dos piores inícios que eu vi na vida, o Amen Thompson nos primeiros jogos do Rockets. Que negócio bizarro, assim, tenebroso. Vem evoluindo, mas ainda não dá para cravar muita coisa. Ele acho que tem 6 ou 7 jogos para mais de 30 minutos, Léo. Então, para uma escolha top 4, acho que ele ainda tem que mostrar muita coisa. E o Rockets precisa em algum momento dar um pouco de oportunidade também para ele demonstrar isso. É assim como o irmão dele, né? Ele também veio mais cru na questão de jogo ali ofensivo, arremessa ainda muito mal para três, né? É algo que ele vai ter que desenvolver pelo menos o básico ali. Um jogo de meia quadra mais efetivo, né? Vai depender um pouco mais disso. E apesar da capacidade atlética, né? Ele é um jogador que vai precisar ter algumas coisas a mais no seu jogo para ser um armador, né? De uma franquia, ser o cara que vai carregar a bola. Ele, por exemplo, muitas vezes, até por conta dessa parte física, você vê ele conseguindo infiltrar, aí ele cava algumas faltas, mas aí o aproveitamento de lance livre dele é bizarro, né? Para um armador ali, beirando 60%. Então é um jogador que vai precisar melhorar ainda muitas coisas, e como você falou, o Rockets vai precisar dar mais tempo para ele, porque uma escolha tão forte, um jogador que tem potencial grande como ele, vai acabar precisando em algum momento ter mais minutos, né? Ele tá chutando para pouco abaixo de 16% da bola de 3, Léo. Então, é um pouco do que você comentou aí. Pra gente fechar a relação, Léo, eu tenho gostado do que a gente viu do Keontae George até aqui. Eu vejo muitas semelhanças do Keontae hoje com o que a gente debateu aqui sobre o Podziemski e o Hackes. Jogador que chegou em times já mais estruturados, que a maioria dos times dos jogadores que a gente passou aqui, das suas respectivas equipes, mas que conseguiu conquistar seu espaço e vem jogando bem. Então, nesse sentido, eu também o classificaria nesse momento como um role player. Mas acho que desses 5 nomes que a gente vê ali, se a gente concordar que ele é um role player, para mim seria o cara dessa relação mais próximo de se tornar um passo além, de crescer a casinha, talvez. Você falou do Podziemski, eu vejo o Keontae nesse sentido. Gosto muito do jogador,
um jogador muito criativo, infiltrando, muita velocidade, gosta do seu chute. Ele precisa ser mais, ele precisa ser menos cara de sexto homem que ele é hoje, criar mais para os companheiros, melhorar seu playmaking, para de fato se consolidar com algo a mais. É difícil pensar num role player, o cara é de pontuação, é um pouco do que como eu vejo ele. O Kenyatta eu também vejo com, sabe, se tudo der errado, vai ser esse sexto homem, né, como você falou. Porque ele tem muito essa capacidade de pontuar, aquele cara que não pensa duas vezes para arremessar ali quando recebe a bola, vem jogando também muitas vezes, criando mais para os companheiros, dando mais assistências. Então ele parece ser um jogador que chama muita atenção aí para esse Jazz. Apostaria bastante aí que vai ser um cara que a franquia vai desenvolver muito bem. Acho que os boatos de troca, por exemplo, aí do Sexton, de Jordan Clarkson, que aconteceram muito, se deve por conta de como ele já foi pedindo mais tempo de quadra, pedindo mais protagonismo. E não à toa, um jogadores aí que tem algumas partidas já de mais de 20 pontos, até mesmo de 30, como foi no último jogo contra o Warriors, muito fruto desse potencial ofensivo que ele tem de ser esse cara que arremessa sem parar no perímetro, tá sempre botando esse medo nos adversários, mas que também consegue jogar com a bola, criar mais jogadas, invadir o garrafão. Então, se tivesse que colocar um quarto jogador ali na prateleira de All-Star, eu acho que seria o Keyonte nesse momento, viu, Gui? Mas eu tô confortável em deixá-lo como role player também, não. Concordo contigo, mas nesse momento acho que é um role player, o melhor role player dessa relação. Você vê como a gente. Eu tô mais empolgado, né, Gui? Porque se fosse uma lista só minha, já teria o Podziemski e já teria o Keontae George ali juntos. Com o Não Brandon teria Miller ninguém que e. precisaria melhorar para você. Não, esses três eu manteria aqui, precisando melhorar. Bom, é isso, né, Léo? Mais um podcast, mais um videozinho aqui de pouco mais de 30 minutos. Lembrem-se de seguir se você curtir, deixar uma avaliação positiva, deixar um comentário, isso é muito importante para a gente. E também olhar o produto principal, que é o podcast, que são os shorts e reels que o Léo tem feito com uma maestria lá no Instagram, no TikTok e aqui também no YouTube, que ajuda bastante a gente. É isso, né, Léo? É isso. Agradecer a todo mundo que está vendo esse vídeo até agora. Deixe seu like, comente o vídeo. Quais foram as atrocidades que a gente fez, né, nessa lista aqui. E até mesmo, quem sabe, pode gerar um print aí para meio que denunciar a gente daqui a uns anos, viu, Gui? Excelente, Léo. Estou preparado para isso. Com a saúde mental em dia, ou mais ou menos isso. Grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.